aí com vocês essa tela, tá? É o exercício 5 da página 45. Todos conseguem visualizar? Sim, sim. Sim? Tá, então tá bom. Ó, essa é uma questão do Enem, tá? É uma questão simples, ela trabalha aí algumas habilidades, dentre elas leitura de gráfico, que é importante, é uma habilidade bastante cobrada aí no Enem, ok? Que é o que a gente está trabalhando aí, que seria a parte de gráfico. Então, ele fala assim, ó, acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. E a partir dos 17 anos, essa variação passou a ser cada vez menor, até tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal ele fez um gráfico relacionando as alturas dos filhos com as idades consideradas, tá? Então, dentre essas 5 possibilidades aqui, qual que vocês acham que é a correta? Tem mais aluno querendo entrar, né? E aí, o que vocês acham? Dá uma olhadinha no gráfico. Quem tiver sugestão, pode responder aí. Vou voltar na questão, tá? Só admitir mais alguns alunos aí. E aí, alternativa A, B, C, D ou E? Pode falar sem medo. Todos me ouvem? Sim. E? E? Qual a outra sugestão? C. C. Alguém tem mais alguma? A. Opa, alguém falou A, muito bem. Então é o seguinte, galera, essa daqui é uma questão que envolve a leitura do gráfico. O que disse lá no início? Ó, constatou que de 0 a 10 anos, a variação da altura se dá de forma mais rápida. Então, você tem que olhar aqui no seu eixo X, de 0 a 10 anos, você tem alguns que satisfazem essa condição. Por exemplo, ó, na alternativa A aqui, ó, você tem aqui, ó, essa variação aumentando de forma rápida. Na alternativa B, também, ó, tem essa aumentando de forma rápida. Na alternativa C, não tem essa variação. Na alternativa D, também aumenta de forma rápida. E na alternativa E, se você observar aqui, ó, ela permanece constante. Então, nesse momento, a alternativa E eu já posso tirar fora e a C eu já posso tirar fora. Não é a E e não é a C. Se você continuar lendo o exercício, ele fala assim, ó, que dos 10 aos 17, a altura ela continua tendo essa variação. Então, aqui vamos eliminar outra alternativa. Qual é essa alternativa? Ó, a alternativa B, por exemplo, se você olhar aqui, ó, de 10 até 17 anos, essa criança não teve alteração na altura, né? E aqui também, ó, ela passou um período de 10 anos sem ter alteração e depois ela alterou. Então, quando você lê essa parte do enunciado, você vai aqui para a alternativa A. É na alternativa A que a altura nunca para de aumentar. Olha só, ela vai sempre aumentando. A partir dos 17 anos, né, ela diminui, o crescimento do ser humano não é tão rápido, mas ele ainda continua existindo aí. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, que justamente trabalha com essa variação aí da altura, mas não de forma acentuada. A partir, geralmente, dos 17 anos, a gente já não cresce mais, né? Diminui aí essa taxa de crescimento. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Pessoal, me ouvem? Alguma dúvida? Sim. Era para eu estar com a apostila até agora, né? Então, mas eu projetei aqui. Quem está sem apostila, ela está projetada aí na tela. Todos conseguem ver? Sim.
Tá? Então, se está sem apostila, de qualquer forma, ela está projetada aí. Então, demorou. Tá? Depois, pessoal, no roteiro de atividades, eu iniciei com exercícios que falava sobre características das funções. Quais são essas características? A primeira que eu coloquei lá é a função par e a função ímpar, tá? E aí você tem o videozinho lá no YouTube, se alguém depois ficar com dúvida sobre isso, além da minha explicação aí, tem o vídeo no YouTube, tá? Então, o que é uma função par e o que é uma função ímpar? O que diferencia uma da outra, tá? Na função par, quando você coloca valores opostos para o x, deixa eu voltar aqui na minha carinha. Quando você coloca valores opostos para o x, você encontra respostas iguais. Então, eu pedi lá no vídeo, quem assistiu o vídeo, eu pedi sempre para substituir no lugar do x por -1 e por 1, porque aí a gente padroniza e ninguém fica com dificuldade, né? Então, se você substituir sempre no lugar do x por 1 e por -1, e essa resposta for respostas iguais, significa que ela é uma função par, tá? Se você colocar no lugar do x por -1 e por 1, e essas respostas forem opostas, ela é uma função ímpar. E quando não dá nenhuma coisa e nem outra, não dá nem oposto e nem iguais, ela não é nem par e nem ímpar. No roteiro de atividades, eu pedi para que vocês resolvessem o exercício 1 da página 50. Quem tiver sem apostila, não tem problema, eu vou projetar aqui na tela para que todos possam visualizar aí, ok? Deixa eu parar essa outra projeção. Todo mundo consegue ver um quadro branco aqui? Todo mundo está vendo um quadro branco com umas canetinhas aqui embaixo? Todo mundo está vendo isso? Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou fazer o exercício... Opa, peraí, que tá no... Eu vou fazer o exercício 1 da página 50, tá? Então, eu vou fazer o exercício 1 da página 50. O que pede esse exercício? Ó, classifique cada uma das funções a seguir, de R em R, em par e ímpar, ou em nem par e nem ímpar. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Guilherme e João. Pronto. Voltar lá para a tela, tá? Então, exercício 1 da página 50. Espera aí que tem mais alguém. Tá? Exercício 1 da página 50. Então, assim, ó, na letra A, quem está sem apostila não tem problema, a professora vai anotar aqui, ó, tá? Fala assim, ó, f de x é igual a x elevado à quarta potência. Como é que eu vou dizer se essa função é par ou ímpar? No lugar do x, eu vou colocar 1 e -1, ok? Então, primeiro eu vou começar com 1, vai ficar assim, ó, f de 1 é igual a 1 elevado à quarta potência. Pergunto, quanto que é 1 vezes o 1 vezes o 1 vezes o 1? Quem poderia responder para mim? Não sei não, professora. Então, vamos lá. 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1. 1. E 1 vezes 1. 1. Então, 1 elevado à quarta potência é? 1. 1. Ok? Agora, no lugar do x, eu vou substituir por -1. Lembra, lá no vídeo que eu fiz explicando, eu disse, para a gente definir se a função é par ou ímpar, no lugar do x eu coloco 1 e depois eu coloco o oposto. O oposto do 1 é -1. Então, agora eu vou pegar o -1 e vou elevar à quarta potência. Número negativo elevado a expoente par, fica positivo ou negativo? Negativo? Não. Positivo. Positivo, muito obrigada. E aí, como a gente já fez 1 vezes o 1 vezes o 1 vezes o 1, que a gente sabe que dá 1,
eu tenho aqui, ó, as respostas são iguais, tá vendo? Se eu coloquei 1 no lugar do x, a resposta dá 1. E se eu coloquei menos 1 no lugar do x, a resposta também dá 1. Quando as respostas derem iguais, essa função aqui é uma função par, ok? Tudo bem, então, gente? é de assinalar isso aí? Não, não é de assinalar. Você tem até, inclusive, espaço na apostila para colocar essas duas continhas e anotar aí que ela é par, ok? Calma aí, professor. Tá, tô calma. Página 50. Tirar uma. Depois, essa aula estará disponível também lá nas redes sociais, eu estou gravando ela, ok? Então, a função Ok. par, voltando, a função par. Coloquei no lugar do x 1, a resposta foi 1. Coloquei no lugar do x menos 1, a resposta também foi 1. Quando as respostas são iguais, ela é uma função par, tá? Agora eu vou apagar a letra A e vou fazer outra com vocês, ok? É importante, pessoal, tentar fazer. Se tiver dúvidas, tem um vídeo lá no canal do YouTube só sobre função par e função ímpar também, explicando para que vocês possam entender aí, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar uma alternativa B. Então, a questão B vem assim, ó. F de x é igual a 1 sobre x. Essa daqui é a questão B do exercício 1 da página 50. Primeiro procedimento, no lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 dividido por 1. Quanto que é 1 dividido por 1? Quem me ouve? 1 dividido por 1. 1. 1. Tudo bem. Tudo bem. Tem R$1 dividido para uma pessoa, R$1, ok? Agora, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar assim, ó, 1 que divide menos 1. Número positivo dividido por número negativo fica negativo. E 1 dividido por 1 dá 1, ok? O que ficou diferente nessa resposta? Agora, as respostas não deram iguais, elas deram opostas. Olha lá. Se vocês olharem, uma dá 1 positivo e o outro dá menos 1. Então, as respostas deram opostas. Quando as respostas forem opostas, a função é uma função ímpar. Ok? Então, colocou no lugar do x1 e colocou no lugar do x menos 1 e as respostas forem opostas, ela é uma função ímpar. Dúvidas? Não. Não? Tudo bem? Galera, alguma dúvida? Não, professora. Então, tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que... Não. Agora, nós vamos à letra C, desse mesmo item de exercício, tá? Vou apagar B. Lembrando que essa aula está sendo gravada, depois será disponibilizada aí, tá? Você vai ficar desesperado para copiar. Letra C agora. A letra C, ela é assim, ó. F de x igual a 3x ao quadrado mais 5. Tá vendo? Essa daqui é o item C do exercício. Vamos lá. Qual é o primeiro valor que eu tenho que colocar no lugar do x? E aí, qual? 1, muito bem. Alguém falou aí? 1, muito bem. Sempre dois valores opostos. Então, vou estar trabalhando sempre com 1 e com o menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 elevado ao quadrado mais 5. O primeiro passo é resolver a potência. Então, eu preciso resolver esse 1 elevado ao quadrado. 1 vezes o 1 daria 1, ok? Segundo passo é resolver a multiplicação. Então, eu faço lá, 3 vezes 1 dá 3. E 3 mais 5 daria o total de 8. Tudo bem?
com o número 1? Sim. Tudo. Agora, quem que eu tenho que colocar no lugar do x? Menos 1. Menos 1. Sempre, professor, esse procedimento? Sempre. Um positivo e um negativo. Então, agora eu vou colocar no lugar do x menos 1. Vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 5. Primeiro eu resolvo a minha potência, tá? Número negativo elevado a expoente par sempre fica positivo. Então, aqui daria 1, tá? 1 vezes 1 daria 1. Agora, eu resolvo a minha multiplicação. Então, 3 vezes 1 dá 3. E 3 mais 5 dá o total de 8. O que aconteceu com essas respostas, pessoal? Elas são Deram iguais. Foram iguais. Quando as respostas são iguais, que tipo É que ela é? par. 10. É par. Par, muito Par. bem, muito bem. Eu devolvi os 10. Toda vez que você substitui um positivo de um negativo e a resposta fica igual, ela é uma função par, ok? Essa daqui é o item C do exercício 1 da página 50, certo? Sim. Então, tá bom. Agora eu vou apagar ele, tá? Antes de resolver a letra D, eu vou resolver com vocês a letra E, tá? Mas eu não vou esquecer da D, não. Fica tranquilos, que eu vou resolver ela ainda hoje com vocês, certo? Então, vamos lá. Eu vou agora para a letra E. A letra E é assim, ó. F de x é igual a 4x menos 2, tá? Espera aí que escutei um barulhinho, acho que é a gente querendo entrar. Não. Então, vamos lá, ó. Primeiro passo, o que eu coloco no lugar do x? Quem pode me ajudar aí? 1. 1. Muito bem, muito bem. Agora, vamos lá. Então, ó, f de 1 é igual a 4 vezes 1 menos 2. Primeiro, eu resolvo a minha multiplicação. 4 vezes o 1 dá 4. 4 menos 2. 4 menos 2 dá quanto? 2. 2. Vocês ficam acanhados, né? Tá certinho, dá 2. Agora, o que eu ponho no lugar do x agora? Menos 1. Menos 1. Menos 1, muito bem. Então, vai ficar assim, ó, f de menos 1 é igual a 4 vezes menos 1, menos 2. Eu pus o menos 1 entre parênteses, porque ele é negativo, tá? 4 positivo, que multiplica menos 1, mais que multiplica menos, dá menos. E 4 vezes 1 dá 4. Devo 4 e devo 2. Quanto é que eu devo no total? 2. Menos 6. Isso, menos 6. Muito bem. O que aconteceu com essas respostas? Elas ficaram iguais? Não. Não. Elas ficaram opostas? Não. Não. Muito bem. Então, quando isso acontecer, é um exemplo de uma função que não é nem par e nem ímpar. Ela não é nem par e nem ímpar, ok? Ela é o quê, então? Ela, nesse momento, ela não tem classificação. Ela é nem par e nem ímpar, não é nem uma coisa e nem outra. Se você olhar o enunciado da apostila, ele fala até assim, ó, ele fala, classifique em par, ímpar ou nem par nem ímpar. Então, essa não é nem par e nem ímpar. Nesse momento, ela não tem classificação, ok? Demorou. Demorou, né? Não. Então, mais alguma dúvida nessa E? Ô, professora, por que não tem o nome quando é assim? Já que Porque tem não- o nome de par, o nome de ímpar, por que não tem o nome? Quando Então, porque um é menos um é mais. eles não fizeram definição para essa. Eles colocaram só quando dá as respostas iguais, chama de par, quando as respostas derem opostas, chama de ímpar,
Agora, quando as respostas derem igual essa, nada a ver, eles não têm classificação dentro do par e ímpar. Ela não é nem par e nem ímpar. Entendi, Então eles professora. ficaram com Obrigado. preguiça, né? Esse daí ficaram com preguiça. Exatamente. Tudo bem essa? Tudo. Tá, agora eu vou fazer com vocês a letra D que eu pulei, tá? Então, vou apagar aqui. Vou fazer a letra D que eu pulei, porque a letra D tem um expoente negativo, e não sei se todos se recordam como faz isso, mas eu vou explicar, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora a letra D, que eu havia pulado. A letra D, ela é assim, ó. F de x igual a 2 elevado a x, ok? Essa daqui é a letra D. Qual é o primeiro valor que eu tenho que colocar no lugar do x, pessoal? 1. Peraí que tem uma pessoa entrando. 1, muito bem. Quem falou aí o 1 tá certinho. Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2, ok? Tudo bem? Sim. Tudo. Todo número tudo elevado bem. a 1 é ele mesmo, tá? Agora, qual é o próximo valor que eu tenho que colocar no lugar do x? Menos 1. Menos 1, muito Menos bem. 1. Menos 1. Então, vai ficar assim agora, ó. 2 elevado a menos 1. Não sei se todos se recordam disso, mas quando o expoente é negativo, o que eu tenho que fazer com a minha base? Esse expoente negativo faz a base ser invertida, tá? Então, aqui embaixo, o invisível tem o número 1. Então, o que esse negativo faz? Ele inverte a base. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2. Tudo isso aqui elevado à primeira potência, ok? 1 elevado a 1 dá 1 e 2 elevado a 1 dá 2. Então, Eu entendi. retomando... Pode falar. Eu não entendi essa conta. Tá, vamos lá, Guilherme. Quando o expoente é negativo, tá vendo aqui que o expoente é menos 1? O que eu tenho que fazer com a minha base? Toda vez que o expoente for negativo, eu tenho que inverter a minha base. Então, embaixo do 2 invisível, sempre tem o sinal, o número 1. Então, eu fiz o quê? Eu inverti a minha base. O 1 foi para cima e o 2 veio para baixo. Então, esse sinal negativo aqui inverte a minha base. Então, o menor de 100, antes o expoente era positivo. É isso? Isso, toda vez que o expoente... E daí, quando o expoente se tornou negativo, porque outro 1 que estava embaixo subiu. Isso, foi invertido a base. Isso mesmo, Guilherme. Agora, olha o que aconteceu com essa resposta, galera. Ó, uma deu 2 e a outra deu 1 sobre 2. As respostas são iguais? Não. As respostas são opostas? Não. Não. Então, essa daqui é igual a função do preguiçoso aí que disseram. Ela não é nem par e nem ímpar. Certo? Só para reforçar essa ideia do expoente. Peraí, eu não entendi. Ó, ela deu iguais as respostas? Não. Não, uma deu 2 e a outra deu 1,5. 1,5, na verdade, é 0,5, né? As respostas foram opostas? Não sei. Não. Então, por exemplo, para ser oposta, um teria que ter dado, por exemplo, uma teria que ter dado 2 e a outra teria que ter dado menos 2. Isso é oposto. Ah, entendi. Tá? Os alunos têm bastante dificuldade nesse negócio de oposto e inverso. Então, oposto é um positivo e um negativo. Isso é oposto. Agora, quando dá assim, ó, que é o caso, a de cima deu 2 e a de baixo deu 1 sobre 2, isso daqui é inverso e não oposto. Professora, tá, obrigada. Tá? Diga. quando é oposto, é ímpar, não é? E quando é igual, é par. Quando é oposto é ímpar e quando é igual é par. Isso mesmo, Guilherme. Tá?
Então, essa daqui, a letra D, também não é nem par e nem ímpar, tá? Então, cuidado aí para diferenciar o oposto de inverso. Tudo bem, galera? Tudo. Posso ir para a letra F? Pode. Estou apagando aqui, tá? Então, só repassando aí, a alternativa A, o item A, ela foi par. O item B, ela foi ímpar. O item C, ela também foi par. O item D, ela foi nem par e nem ímpar. O item E, ela foi nem par e nem ímpar. E agora está faltando a gente resolver junto a F, tá? Então, vou colocar aqui a F aqui, tá? Então, vamos lá. A F é assim, ó. K de X é igual a X ao cubo, embaixo, X ao quadrado mais 1, tá? Essa daqui é a questão F aí, tá? Qual é o primeiro valor que eu tenho que colocar no lugar do X? 1. Então, vamos lá. K de 1 é igual a 1 elevado ao cubo em cima, embaixo, 1 elevado ao quadrado mais 1, ok? Vamos lá. 1 elevado ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1. 1. Muito bem. 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1. 1. Mais 1 aqui embaixo. Então, quando o x foi 1, a minha resposta foi 1 meio, porque eu somei aqui 1 mais 1, que deu 2, ok? Então, isso daqui deu 1 meio, que quem gosta de número decimal é 0,5. Agora, no lugar do x, eu vou substituir por que valor? Quem pode me ajudar? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Muito bem. Muito bem. Então, agora vai ser assim, ó, menos 1. No lugar do x vai ficar menos 1. Então, menos 1 elevado ao cubo. Embaixo, menos 1 elevado ao quadrado e mais 1. Menos 1 elevado ao cubo, toda vez base negativa, expoente ímpar, isso continua negativo, tá? Então, ficaria menos 1 aqui em cima. Embaixo, menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo. Toda vez que a minha base é negativa, porém o meu expoente é par, fica positivo. Aí fica menos 1 sobre 1 mais 1, 2. Deixa eu só... Acho que alguém entrou aqui, que eu ouvi um barulhinho. Ó, vamos lá. Essas respostas foram iguais? Não. Não. Essas respostas foram opostas? Acho que foi. Sim. Sim, Foi muito sim. bem. Então, muito bem. Uma positiva, a outra negativa. Toda vez que as respostas são opostas, que tipo que ela é? Par? Não. Ímpar. Ímpar. Tá? Então, para separar, as respostas têm que ser iguais. Quando as respostas são opostas, ela é uma função ímpar. Ok? Ok. Entendi. Então, tá bom. Deixa eu voltar aqui para a minha carinha. Pessoal, eu sei que está todo mundo aí, né, sem mostrar o rostinho e tal. É importante, eu sei que vocês também estão passando por um momento difícil de se adaptar e tal, mas é importante que vocês sigam o roteiro de estudo e assistam aí aos vídeos que a gente fez para que vocês possam tentar resolver esse exercício. Estamos colocando aí, a partir dessa semana, mais lives, né? Então, está entrando 2 de matemática, português está com 2, que é uma de literatura e uma de língua portuguesa, que entraria gramática. Tá com todas as aulas aí, também desse Zoom, mais uma opção aí no Teams, né? Mais uma opção aí para que vocês possam tirar as dúvidas. Deixa eu só paralisar aqui, porque como eu já parei os exercícios, deixa eu só parar a gravação. Parar a gravação.